Leitura da palavra de Deus, João 2, de 1 a 12, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que o Senhor Deus abençoe sua palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Que bom. Amados, eu já preguei sobre esse texto muitas vezes, mas desta vez é diferente, porque aqui na igreja nós estamos numa série de mensagens. É uma série de mensagens que tem muito a ver com Jesus Transforma, porque foi uma série de mensagens que foi se transformando. Com o passar do tempo, a gente começou falando sobre os últimos acontecimentos, daí a gente terminou no Apocalipse. Como a gente terminou no Apocalipse, a gente começou a pensar sobre os escritos de João, pensamos nas cartas de João, e aí viemos parar no Evangelho de João, e nós estamos aqui nos domingos à noite pensando sobre o Evangelho de João. E é muito diferente, eu preciso dizer isso, é muito diferente pregar sobre um texto dentro de uma série de mensagens do que pregar sobre esse texto isoladamente. Esse foi o primeiro sermão que eu preguei aqui na igreja fora do templo. Então foi o culto lá de celebração do casamento que eu compartilhei com os irmãos sobre essa mensagem. E já preguei sobre essa mensagem tendo muitos aspectos diferentes em mente para pregar. Mas eu quero hoje pensar com você sobre, antes de entrar no texto propriamente, a estrutura do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho diferente. A Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles se parecem. Você encontra o mesmo texto em Lucas e em Mateus, você encontra outros textos em Lucas, Mateus e Marcos, você encontra outros textos em Mateus e Marcos, e você vai encontrando, e eles vão se juntando e vão compartilhando a mesma passagem. Então, às vezes, a gente começa a olhar um texto aqui, aí a gente olha o outro de lá, ele dá mais alguma ideia, mas o Evangelho de João é totalmente diferente. O Evangelho de João, 90% do que está escrito no Evangelho de João só tem em João. O Evangelho de João foi escrito depois. Aliás, eu fico pensando uma coisa: João escreveu o Evangelho dele lá por volta do ano 90, enquanto que o restante da Bíblia praticamente terminou de ser escrita por volta do ano 60, no máximo 70. Então, teve aí um espaço
porque os outros discípulos, os outros apóstolos, eles foram morrendo por causa do martírio, aquilo tudo, e o de João foi diferente, porque ele foi preso, ele foi exilado, e depois ele volta e acha necessário escrever mais um evangelho, praticamente assim, cobrindo aquilo que os outros não falaram. É como se ele dissesse assim: olha, já tem muita coisa escrita, mas faltou dizer mais alguma coisa. E ele vai selecionar 7 milagres de Jesus. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai mostrar 7 milagres. Depois do capítulo 12 em diante, ele vai falar sobre os ensinos de Jesus. Mas ele não chama milagre de milagre. Enquanto que os outros evangelistas chamam milagre de milagre, chamam milagre de poder, usam esse tipo de palavra, ele chama milagre de sinal. Qual é a diferença de milagre e sinal? Eu quero, inclusive, que você leia comigo o verso 11. Coloca para a gente aí, o verso 11, você vai ver como ele chama de sinal. Ó, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Então ele não diz foi o primeiro milagre, ele diz foi o primeiro sinal. Qual seria a diferença de um milagre para um sinal? Pensa um pouquinho. O sinal, ele se diferencia do milagre porque o milagre dá uma ideia de que aquilo é importante em si mesmo. Uma pessoa pediu um milagre e recebeu um milagre. Uma pessoa orou por um milagre e recebeu um milagre. Aquele poder está no milagre. Mas o sinal aponta para outra coisa. Quando o João usa o termo sinal para descrever milagres, ele está dizendo que não é só a demonstração de poder sobrenatural de Jesus. Essa palavra que ele usa, semaion, aponta para algo mais profundo, uma manifestação da glória de Deus, um sinal da identidade divina de Jesus. Um sinal de que Jesus era o Messias. Então, João não está preocupado em falar do poder que Jesus tinha. João estava preocupado em mostrar que Jesus era Deus. Agora, eu ainda quero, nesse momento de introdução, pensar com você, gostaria que você refletisse assim. Bom, esse é o primeiro sinal, mas eu vou falar milagre porque a gente fala mesmo. Esse é o primeiro milagre de Jesus. Ele não poderia ter escolhido outro milagre para ser o primeiro? Pensa bem, poderia. Ele poderia ter curado o cego, ser o primeiro milagre. Seria um milagre bem chamativo, né? Aquele cego que todas as pessoas conheciam. Ele poderia ter curado o coxo, aquele homem com uma deficiência física que fazia que ele ficasse à porta do templo pedindo ajuda às pessoas, ajuda financeira, e que depois as pessoas o viram saltar. Jesus poderia ter escolhido esse para ser o primeiro milagre, mas ele escolheu como primeiro milagre uma festa. Ele escolheu como cena para o primeiro dos seus milagres, para o primeiro dos seus sinais, um cenário de festa. Quando a gente pensa em festa, a gente pensa em alegria. Não é verdade? Nós estamos em festa aqui hoje, amém? Nós estamos em festa porque nós estamos celebrando ao Senhor de toda a glória, celebrando o Conjunto Lírios do Vale, celebrando a bênção que é o louvor no meio da igreja. E o Senhor escolheu um ambiente de festa, um ambiente de alegria para realizar o seu primeiro milagre, aquele que abriria todas as portas para os outros, aquele que ficaria marcado como início. A gente não prepara de maneira muito especial a inauguração das coisas. A gente sempre não faz festa, a gente sempre não celebra, a gente sempre não fica mais entusiasmado quando alguma coisa começa, quando é a primeira vez, aí a gente convida as pessoas, quando a gente constrói uma casa nova e a gente vai morar nessa casa, aquele primeiro momento não é uma alegria diferente, não é um momento diferente. Jesus escolheu para isso uma festa, um momento de alegria.
Por que será que Jesus escolheu uma festa, um momento de alegria para iniciar os seus milagres? O que será que ele desejava dizer com isso? O que será que ele está dizendo da vida dele aqui no meio de nós? O que será que ele está dizendo sobre a nossa vida como cristãos? Porque, como cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Como cristãos, nós somos testemunhas de Cristo. Cristo vive em nós. O que é que ele está dizendo da nossa vida cristã? Sem dúvida nenhuma, ele está dizendo que a alegria é fundamental na vida do cristão. Ele está dizendo, ao realizar o seu primeiro milagre em um ambiente de festa, ele está demonstrando que a vida cristã, ela não pode ser marcada por tristeza, por rosto privado de alegria. Eu, às vezes, entro numa igreja e eu fico olhando as pessoas e parece que as pessoas mais atuantes na igreja são as pessoas mais sisudas, porque, às vezes, as pessoas andam assim, com uma coisa que ser cristão de verdade tem que manter uma... né? Ao contrário disso, será que você pensa que Jesus era uma pessoa carrancuda, um semblante carregado, sisudo? Ou será que você pensa que Jesus era uma pessoa de rosto agradável, de sorriso, um semblante que transmitisse paz, alegria, contentamento? Eu penso que quando Jesus transformou a água em vinho, não havia nenhuma necessidade. Ninguém ia morrer por falta de vinho. Ninguém iria passar a noite com a barriga roncando por falta de vinho. Ninguém morreria por falta de vinho ou cairia doente por falta de vinho. O vinho, ele simboliza alegria. Mas Jesus está querendo mostrar que ele, na nossa vida, vai além da necessidade básica. Que ele, na nossa vida, vai além das necessidades básicas da vida. Ele vai além da necessidade de moradia, da necessidade de alimento, da necessidade de saúde, das necessidades básicas. Jesus, na nossa vida, promove alegria. Alegria na vida do crente é algo inseparável, é algo que não pode ser opcional. Eu não posso optar por ser uma pessoa alegre ou ser uma pessoa triste. Se eu tenho Jesus no meu coração, eu preciso ser alegre. Senão tem uma coisa errada. Senão o Jesus que eu conheço não está correto. Senão o Jesus que chegou até mim não é o verdadeiro. Porque o verdadeiro é alguém de rosto suave. É alguém que suaviza a nossa dor e nos transforma de alguém triste, de alguém preocupado apenas com as coisas desse mundo, em alguém que consegue ver além do que está aparente. A nossa alegria não tem fim. Eu já falei isso aqui uma vez, tem uma música da MPB brasileira, assim, uma música bem clássica, que diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Ora, quem escreveu essa música não pode conhecer Jesus, porque quem conhece Jesus sabe que é o contrário disso. Tristeza tem fim, felicidade não. Quem conhece Jesus e teve um encontro com Jesus sabe que a tristeza vai terminar quando? Ou quando você morrer, ou quando Jesus voltar, a tristeza termina. Por que a tristeza termina? Porque depois disso você vai para onde? Você vai para onde, meu irmão? Quantos vão para o céu aí? Oh, glória, pode achar. Tristeza terminou, porque no céu não tem tristeza. Então a alegria, a felicidade vai continuar para sempre. A tristeza tem fim, a felicidade não. Porque nós temos felicidade aqui, nós temos alegria com Cristo aqui, nós temos a alegria do Senhor. Você se lembra o que a Bíblia fala sobre a alegria do Senhor? Vamos juntos? A alegria do Senhor é a nossa força.
A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor se preocupa que nós tenhamos alegria. O Senhor quis manter a alegria naquela festa. O Senhor quis manter a alegria dos noivos. O Senhor quis manter a alegria dos convidados. Não deixou que faltasse nada que fosse importante para que eles se mantivessem alegres ali naquele momento com o Senhor. Eu quero olhar algumas partes desse texto rapidamente com os irmãos, o que esse primeiro sinal revela sobre a natureza de Deus. Confira comigo versos 7 e 8. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. O nosso Senhor é um Deus que se compadece. Ele se compadece, seja qual for a situação que te aflige. Porque tem situação que te aflige de um jeito especial. Tem situação que aflige você, mas essa mesma situação igualzinha não aflige outra pessoa. Tem coisa que te maltrata de um jeito, mas não maltrata o outro que está vivendo essa mesma coisa do mesmo jeito. Às vezes a gente julga o outro por nós. A gente olha e diz assim: pô, fulano é fresco, hein? Olha como sofre com uma coisinha à toa dessa. Imagina se eu fosse sofrer por uma coisa à toa dessa, eu estava morto. Mas Jesus se compadece da pessoa no que vai no coração dela, no que é importante para ela. É interessante porque a mãe de Jesus chega para ele e diz assim: meu filho, não tem vinho. Ela não pediu nada a ele, ela só falou de uma coisa que a estava afligindo. Estava olhando esse texto, coloca para a gente aí de novo o verso 1. Olha que interessante nesse verso 1. Terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, estava ali a mãe de Jesus. Perceba o tratamento diferente. Estava ali a mãe de Jesus. Agora vamos ver como que vai ser o tratamento com Jesus. Vai o 2. E foram também convidados Jesus, os seus discípulos, para as bodas. Jesus era convidado lá, mas dá a impressão que a mãe dele não era, que era mais normal ela estar ali do que ele. Eu li, inclusive, um comentarista, e acho que faz sentido, de que provavelmente ela, a mãe de Jesus, estava atuando trabalhando ali, ainda que não remuneradamente, mas na produção daquele acontecimento. Talvez ela fosse uma espécie de, como é que chama aquela pessoa? De mestre de cerimônias, ou uma espécie de promoter, alguma coisa do tipo em que ela estivesse à frente, porque ela parecia estar aflita quando chega para ele, e quando João vai descrever a cena da festa, ele diz assim: a mãe de Jesus estava ali e ele foi convidado. Como se ela não foi convidada, ela já estaria ali, porque era normal ela estar ali. Então, a aflição dela faz com que ele se compadeça, faz com que ele trate daquele assunto. Então, é muito bom, eu acho que isso é um motivo de grande alegria, saber que eu tenho um Deus que se compadece das minhas aflições, ou melhor, que se compadece de mim nas minhas aflições. Ele não olha para mim e diz assim: larga de ser fresco. Ele não olha para mim e diz assim: larga de mimimi, larga de bobagem. Ele não olha desse jeito, ele se compadece. Também, esse primeiro sinal de Jesus mostra que nós temos um Deus que transforma. No verso 9 e verso 10, nós vamos ver que ele transformou a água em vinho. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus transformou a água em vinho, e em vinho bom. Jesus transforma, mas ele não transforma só uma coisa em outra, ele transforma em algo muito melhor.
em algo muito mais qualificado. Às vezes a gente vai a Jesus procurando uma coisa e ele nos dá mais. Às vezes alguém chega a Jesus por uma crise financeira e ele se coloca na presença de Jesus porque ele está naquela crise, porque ele está vivendo aquele momento, mas quando ele é transformado por Jesus, a transformação vai muito além daquela crise financeira que era o inicial. Ele transforma a vida inteira. Ele transforma a mentalidade, ele transforma aquilo que é prioridade na vida dessa pessoa. Às vezes uma pessoa chega a Jesus por uma enfermidade e essa pessoa se encontra com Jesus por causa dessa enfermidade e ele transforma a vida dessa pessoa para muito além da saúde física. Ele transforma essa pessoa por dentro, por fora, ele transforma as relações dessa pessoa. Às vezes uma pessoa chega a Jesus por causa de um filho que está com problemas e porque ele quer buscar em Jesus a solução para aquele filho e ele é transformado e a sua família recebe essa transformação. Jesus transforma. É interessante porque na Bíblia há outros exemplos de transformação. Por exemplo, Moisés e Arão transformaram lá um cajado em uma serpente. Mas percebe que mesmo que Deus tenha permitido isso acontecer para que as pessoas vissem que o poder de Deus estava ali, ele transformou uma coisa numa coisa pior. O ser humano, a transformação que parte do ser humano, não transforma para melhor. Tudo o que a gente faz do ponto de vista humano não consegue atingir o grau de excelência que Jesus produz na nossa vida. A transformação de Jesus é muito maior e é muito mais excelente. Por último ainda, esse primeiro sinal de Jesus nos mostra que nós temos um Deus que celebra. Jesus, no verso 2, nós vimos, ele foi convidado para a festa, ele e os seus discípulos. Ele estava ali como convidado, ele estava ali festejando, ele estava ali celebrando aquele casamento, ele estava ali se alegrando com os noivos, como nós estamos aqui hoje celebrando, como nós nos reunimos aqui nesta noite para celebrarmos esses 7 anos do Conjunto Lírios do Vale. Aquilo que já era um motivo de grande alegria, se transformou num motivo de alegria ainda maior. A presença dos irmãos aqui nessa noite transformam o motivo de alegria numa alegria muito maior, porque nós temos mais gente conosco, porque nós estamos celebrando com mais pessoas, e Jesus ama a celebração, Jesus ama a alegria do seu povo, Jesus gosta que o seu povo se reúna na sua presença. Amado do Senhor, isso é muito importante na vida da igreja, que a igreja possa se alegrar com as coisas de Deus, que nós possamos vir a este lugar para glorificar o nome de Deus, para festejar o nome de Deus. Uma certa ocasião fizeram um evento na igreja para, eu não me lembro agora o que era, se era um aniversário de consagração ou se era um aniversário que eu tinha tomado posse na igreja, uma coisa dessa. Aí eu convidei um colega para vir pregar aqui, o colega veio, pregou, quando terminou o colega virou para mim e falou assim: rapaz, a igreja está muito alegre com você aqui, porque olha que festa incrível que a igreja fez porque você está aqui. Aí eu falei assim, não, é que o povo é festeiro mesmo, porque o nosso povo é festeiro, a gente faz festa por todo motivo, irmãos, a gente faz festa, a gente procura motivo para fazer festa, porque a gente quer festejar, a gente quer celebrar, porque tudo é motivo. Hoje nós vimos uma festa lindíssima, eu só vi por foto, ali atrás, na salinha. Não foi lindo? Muitos de nós choramos em casa vendo as fotos, mas imagino quem estava lá. Não vou contar para os irmãos, depois você procura saber o que foi. Mas é isso, o Senhor, Ele celebra. E eu fico assim, imaginando e tendo certeza de que nós estamos aqui alegres,
felizes, celebrando, festejando, e o nosso Deus está lá sentado no alto e sublime trono, fazendo o quê? Festejando conosco, celebrando conosco. Nós estamos conectados com Deus quando nós estamos celebrando a glória de Deus. Os céus e a terra se unem quando nós estamos celebrando ao Senhor. Aleluia. O primeiro milagre de Jesus nos revela um Deus que se alegra com seus filhos e que deseja que vivamos uma vida abundante, cheia de alegria. Ao celebrarmos 7 anos de Lírios do Vale, ao celebrarmos aniversário, ao celebrarmos missões, ao celebrarmos a vida, compartilhamos a alegria do Senhor uns com os outros e com aqueles que se chegam a nós, damos testemunho do amor de Deus e levamos outras pessoas a experimentarem a transformação que Jesus pode promover em suas vidas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus nesse momento. Senhor, é bom saber que o Senhor habita no meio dos louvores. É bom saber que o Senhor se alegra com a nossa alegria. É bom saber que a nossa alegria vem do Senhor, que nós não precisamos ser arrastados, viver uma vida pesada, viver uma vida carrancuda, mas que podemos viver uma vida cheia de sorrisos e podemos viver uma vida cheia de alegria, cheia de felicidade. Ó Deus querido, porque na Tua presença nós encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança que está no Senhor. Ó Deus querido, se há alguém em nosso meio que ainda não recebeu essa transformação do Senhor, que possa receber nesta noite, que o Senhor entre no coração, que o Senhor entre na vida e que o Senhor encha esses corações da Tua alegria. Muito obrigado por esse momento de celebração, muito obrigado por essa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.